E aí, pessoal, agora que a gente já está de volta para o arquivo curso de VBA parte 1, e estamos aqui naquela planilha de End Current Region que a gente terminou da vez passada, certo? Que a gente parou da vez passada. Antes de eu passar aqui para a introdução ao código, eu quero explicar para vocês mais ou menos como é a ideia do que a gente vai fazer, tá? Então, como é que a gente trabalha em Excel? Tudo que a gente faz, por mais que a gente não perceba, é orientado a um objeto, certo? Por exemplo, se eu quiser mudar essa célula aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir nela, e aí, depois que eu venho nela, que eu escolhi, eu posso fazer várias coisas com ela. Eu posso, por exemplo, mudar a largura dela, posso mudar a cor, mudar a cor da fonte, por exemplo, posso deixar ela guardando coisas em negrito, posso mudar o valor que ela guarda, certo? Então, sempre que eu estou fazendo alguma coisa no Excel, o que eu estou fazendo basicamente é escolhendo uma coisa para mudar e aí mudando as propriedades dela ou fazendo alguma coisa, como por exemplo, copiando e colando, certo? E é basicamente isso que a gente vai fazer quando estiver programando, só que aí existem alguns termos para cada coisa, certo? E só para exemplificar um pouquinho melhor, vamos aqui para a nossa apresentação muito grande. Digamos que a gente tem uma maçã e essa maçã é um objeto, certo? E aí essa maçã tem uma série de propriedades. A gente sabe que ela é um objeto do tipo fruta e ela tem, por exemplo, a cor vermelha, o sabor dela é doce, ela tem casca, certo? Isso aí é uma série de propriedades que a maçã tem. E aí eu posso, por exemplo, escolher qual é o método que eu vou usar para comer ela. Por exemplo, eu posso escolher comer ela mordendo inteira, eu posso escolher comer ela depois de cortar, certo? E eu posso também escolher nem comer, eu posso escolher jogar em alguém, posso escolher jogar no lixo, e aí esses métodos vão além, certo? O que eu quero que vocês guardem existem objetos, tá? E esses objetos têm propriedades, que são essas aqui, e com esses objetos você pode executar métodos, tá? Diferentes métodos. E aqui quando a gente for programar em VBA, vai ser basicamente a mesma coisa. E agora aqui passando para a introdução ao código, vamos ver aqui, vamos analisar aqui essa célula. Para mim, ela é uma célula de cor amarela que tem esse valor aqui abacate, certo? Para o Excel, o que é que o Excel está enxergando quando eu vejo ela? Ele está entendendo que é uma célula que tem esse endereço, essa cor, essa fonte, tamanho 11, a fonte dele está em negrito, está em itálico, esqueci de colocar, nem tá, agora tá. Em itálico, tem bordas finas em volta e o valor que está guardando é abacate, certo? Então, tudo isso que ele está guardando aqui, juntos, essa composição de todas essas características aqui, de todos esses dados, forma essa célula aqui, tá? Então, isso é um objeto, é um conjunto de dados que forma alguma coisa, certo? E aí, tudo em Excel, basicamente, é um objeto. Essa célula é um objeto, essa planilha como um todo é um objeto, e o Excel como um todo é um conjunto de objetos, tá certo? E aí, ele tem propriedades e ele também tem métodos. Eu posso fazer várias coisas com essa célula, por exemplo. Eu posso copiar e colar, posso limpar aqui com delete, posso também limpar os conteúdos tudo de uma vez, certo? Então, todo objeto ele tem propriedades e métodos. E tudo que a gente faz quando está mexendo no Excel é simplesmente mudar as propriedades e aplicar métodos aos objetos. Tá certo que na maioria dos casos vão ser células, mas também pode ser, por exemplo, planilhas ou alguma coisa assim. Tá certo? E aí tem uma série de objetos que é bem grande, porque como eu disse, tudo em Excel é um objeto. Tá? A ideia por trás é basicamente essa. A gente vai aprender a trabalhar com os objetos mais básicos dos básicos, né? Que são as células e os conjuntos de células, tá? E vamos lá começar. E aí, só repassando o que a gente vai fazer, vai ser o quê? Escolher qual é o objeto, mudar as propriedades dele e aplicar métodos, tá? Basicamente isso. E aqui eu vou deletar essa planilha aqui que está sobrando. E vamos aqui para a planilha de células e ranges, certo? A gente vai aprender agora a fazer referências a células ou a ranges, né, que são conjuntos de células. E para isso, eu vou aqui na minha guia de desenvolvedor
e vou abrir essa parte aqui, esse botãozinho aqui chamado Visual Basic. Tá? O comando é Alt F11. E esse é um aviso, daqui para frente vai ter bastante comando com F alguma coisa, e em muitos notebooks, dependendo da marca, os botões de função F tal, eles são programados para tipo, mudar o volume, mudar o brilho, alguma coisa assim. Certo? Nesses casos, vocês têm que apertar o botão Fn e o F relativo, F5, F6, F7. Certo? Então, se você tentar apertar Alt F11 e não funcionar, você pode tentar apertar Alt Fn e F11, que deve funcionar. Tá? E se aí não funcionar de jeito nenhum, você pode vir aqui e clicar. Deve ter aparecido uma tela com essa, se não apareceu, deve ter aparecido alguma coisa assim. E o que é esse ambiente aqui? Tá? Esse ambiente a gente chama de Visual Basic Editor, tá? Porque é aqui que a gente vai editar as macros que a gente vai fazer, criar e editar, tá? Então ele se chama assim. Deixa eu escrever aqui. Se chama assim, tá? E aí a gente vai reduzir esse nome aqui para VBE, tá? Visual Basic Editor. E é aqui que está todo o código que a gente fez até agora gravado, e é aqui que a gente vai passar a maior parte do tempo agora escrevendo os nossos códigos, tá? O que é isso? Aqui do lado eu tenho meu explorador de projetos, que é tudo que está aberto em Excel agora, e também os add-ins, né, que são os complementos que a gente baixa ou que a gente faz para Excel, tá? Então aqui, por exemplo, tá só um VBA Project do curso de VBA parte 1, que é o meu arquivo que a gente está usando agora. E aí tem aqui, por exemplo, uma série de planilhas, por exemplo, referência absoluta, e aí eu acho que eu não falei ainda, mas também tem aqui o FCK estimado e por aí vai, tá? E aí, se vocês virem aqui em módulos, vocês vão ver que vai ter esse módulo 1 aqui, tá? Esse módulo, ele não vem de fábrica, tá? Esse módulo está aqui porque a gente já criou uma macro gravada. E aí, quando a gente cria a macro gravada, ele já cria sozinho um módulo, tá? Então, aqui, se a gente for olhar, tá aqui a sub que a gente fez no início, tá aqui guardada aquela valor fixo que a gente fez logo no começo, tá aqui a de formatação, e aqui estão registrados aqui nesse módulo, no módulo 1, todos os códigos que a gente fez até agora, certo? Mas se não tivesse, como é que eu faria para inserir um módulo? Eu posso vir tanto aqui, clicar com o botão direito, inserir módulo, que ele vai inserir um módulo nesse projeto aqui, tá? Quanto eu posso vir aqui e inserir módulo, tá certo? Que ele também seria no projeto que está selecionado, então no caso nesse aqui. E aí, se essa janela aqui não estiver aberta, o que você pode fazer é clicar aqui em módulo 1 e aí vai ficar a janela, você pode aumentar para ficar melhor, tá? E pronto. Agora, é interessante que vocês venham aqui em inserir não, exibir, e aqui vamos lá em essa aqui, janela de verificação imediata, tá? Já vou explicar o que ela faz. Tentem abrir isso e deixar ela aqui embaixo, por exemplo, tá? E é isso, o comando para vocês colocarem automaticamente é Ctrl G, tá? Se eu der um Ctrl G aqui, não vai aparecer porque já tem, mas se eu tirar e apertar Ctrl G, ela aparece aqui, tá? E o que essa janela faz? Todo o código que eu faço em VBA, boa parte dele está guardada dentro desses procedimentos aqui, que a gente chama de procedimentos sub, tá? Então, a maioria das macros que a gente faz, por exemplo, essa aqui de tirar vazios, os comandos dela estão dentro desse procedimento sub, entre o começo e o final, tá? Então, o código dela está todo aqui dentro. Como eu falei no começo, se eu chegar aqui, por exemplo, e tentar fazer uma referência a alguma célula e tentar rodar, eu não vou conseguir, tá? Então deixa eu tentar aqui, vou dar uns enters e já eu mostro isso, tá? Além disso, o que é que eu tenho que fazer mais? Eu vou, para facilitar minha visualização, eu vou diminuir aqui o explorador de projetos, tá? Se ele não estiver aparecendo explorador de projetos, o que é que você pode fazer? Você vem aqui, exibir, Project Explorer, tá? E ele aparece aqui. Então eu vou diminuir ele aqui para deixar bem pequenininho para ficar mais fácil de ver. E aqui vocês podem fazer duas coisas. Vocês podem arrastar e colocar aqui. E aqui eu vou colocar a minha planilha, porque eu quero visualizar o que eu estou codificando aqui. Quero ver o que acontece na minha planilha, tá? Então essa janela de verificação imediata
ela permite que você insira um código e ele vai executar só essa linha de código que você mandou, tá? E agora a gente vai ver como é que a gente faz referência a uma célula, tá? Vamos lá. Vamos dizer aqui que eu quero selecionar essa célula C3. Um jeito que eu posso fazer é o seguinte. Eu falei para vocês que um range ele é em relação a um conjunto de células ou uma só, né? Então eu posso fazer aqui, ó, range, e aí eu abro parênteses, tá? Sempre tem essa paradinha de abrir parênteses. E aqui eu posso colocar, por exemplo, dizer qual é o endereço dela. Então o endereço dela é C3. Eu vou abrir aspas, C3, fecho aspas, certo? Pronto. Isso aqui é a minha referência ao objeto range C3, tá? Sendo que, por enquanto, eu não estou fazendo nada com ele, né? Então, eu vou aplicar um método de selecionar essa range. Então, eu vou dar um ponto. Sempre que eu for ativar um método ou uma propriedade, ou mudar uma propriedade, eu tenho que usar um pontinho, tá? Então, eu faço a referência ao objeto e depois eu uso um ponto, tá? E aí, quando eu aperto ponto, aparece aqui uma lista com um monte de coisa. O que é esse monte de coisa? São todos os métodos e as propriedades que esse objeto range tem. E aí vocês percebem que tem simbologias diferentes, né? Esse aqui que dá uma ideiazinha de ação, que é tipo um blocozinho vindo para cá, são os métodos. E esse aqui mais azulzinho são as propriedades, tá? Então, por exemplo, eu poderia pedir para ele, eu quero pedir para ele selecionar ela, né? Então eu posso procurar aqui na lista, procurar aqui select, tá? Então tá aqui o método de selecionar. Então eu posso clicar duas vezes e aparece aqui range c3.select. Quando eu der enter, olha o que ele vai fazer. Vou tirar daqui, né? Para ele ir, e eu vou dar um enter. Ele selecionou a célula C3, tá? Então, foi o que eu fiz. Eu referenciei aqui qual objeto que eu queria ir e usei o método de selecionar, tá? Então eu faço a referência, uso um ponto e uso o método da propriedade, tá? E essa janela de verificação imediata eu também posso usar para fazer pergunta, por exemplo. Eu posso, por exemplo, querer perguntar qual é, deixa eu pensar, o valor que a minha célula C3 está guardando. Que o valor é esse aqui, que está aqui, tá? Então, para fazer uma pergunta, como é que eu faço? Eu venho aqui, coloco uma interrogação no começo, tá? E sem dar espaço, sem nada, eu faço a referência range C3 ponto, e aí qual é a propriedade que me dá o valor que está guardado. Existe mais de um, certo? Mas o que a gente vai usar aqui é o ponto value, tá? Ponto valor em inglês. E aí eu vou perguntar se eu der um enter, ele vai me dizer que o valor que tem é aqui, tá? E além de eu poder fazer a referência usando a célula C3, tá? Digamos que eu volte para cá e peço para ele selecionar a célula C3. Estando selecionada a célula C3, eu posso usar o meu objeto de seleção, tá? Então eu posso dizer que selection, que é o objeto que já está selecionado, ponto value, tá? Então isso aqui, eu estou pegando o que já está selecionado e utilizando a propriedade valor, tá? E se eu quiser perguntar qual é, eu venho aqui e coloco interrogação e aí ele diz do mesmo jeito que é aqui, tá? E aí também eu posso usar isso para mudar qual é o valor da minha seleção, por exemplo. Então eu posso chegar aqui, ó, selection.value, e aqui eu posso dizer que ele vai ser igual a, deixa eu pensar, e aí sempre que você for inserir caracteres de texto, você tem que colocar aspas antes, tá? Então eu vou colocar começar aspas aqui e vou colocar mudei, por exemplo. E quando eu der enter, ele mudou o valor aqui, agora está mudei, tá? E eu poderia tanto ter feito selection.value.mudei, quanto eu poderia também, deixa eu tirar aqui, fazer range c3.value é igual a mudei, tá? Que ele muda do mesmo jeito. Eita, já tinha, né? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Deixa eu deletar isso aqui. Quando eu apertar Enter aqui, ele mudou, tá? Então,
Então, o que eu queria mostrar é a propriedade, o método select, a propriedade value, tá? E como é que você pode fazer referência a uma célula, tá? Vamos ver aqui outros jeitos de fazer referência a uma célula. Existe uma propriedade que se chama offset, né? Deixa eu ver aqui, range C3. Se eu clicar aqui ponto .o, ele vai aparecer aqui essa propriedade aqui, offset, tá? Se der 2 cliques e abrir parênteses, ele pede duas coisas. O tanto que você quer que eu movimente para baixo e o tanto que você quer que eu movimente para a direita. Ou seja, o tanto de linhas que eu quero pular e o tanto de colunas que eu quero pular, tá? Então, digamos que eu quero, por exemplo, ir da célula C3, que é essa aqui, e vir para a célula C13. Então, quantas linhas eu quero pular? Eu quero pular 10 linhas, tá? E quantas colunas eu quero pular também? Eu não quero pular nenhuma, né? Porque eu dois na mesma coluna. Então eu chego aqui e coloco 0. O que é que ele está dizendo? Na sua range C3, pegue, e aí eu vou usando o pontinho para usar uma propriedade, dê um offset, ou seja, pule 10 linhas e 0 colunas. Tá? O offset aqui é para pular. Então ele vai pular 10 linhas e 0 colunas. Só que isso aqui eu não pedi para ele selecionar ainda, tá? Isso aqui ele só está fazendo referência a essa célula aqui, por enquanto. Se eu quiser que ele selecione, eu vou chegar aqui e vou usar o método de seleção. Então eu vou dar um ponto select. E aí ele vai selecionar a célula C13, tá? Então eu usei como referência a minha célula C3, mas eu mandei ele pular 10 linhas e 0 colunas, tá? E ele foi capaz de chegar na célula C13 que está aqui. E aí, se eu quiser mudar o valor dela, eu posso chegar aqui, ó, selection, que é o que eu tenho selecionado, ponto value, recebe, usei o offset. E aí percebam que eu tenho que deixar entre aspas o valor se for um caractere de texto, tá? E eu vou dar um enter, e aí funcionou, tá? E aí tem um detalhe, né? Digamos que eu quero sair da célula C13 e eu quero vir aqui, por exemplo, para essa célula F6 aqui que está no começo desse quadradão. O que é que eu posso fazer? Vou dar aqui, fazer a referência à célula C13, que é de onde eu quero sair. C13, entre parênteses, ponto offset, certo? Sendo que o que é que o offset quer? Ele quer o número de linhas que você quer descer e o tanto de colunas que você quer ir para a direita, certo? Sendo que no meu caso eu não quero descer, eu quero subir. Então, se positivo é descendo, para cima vai ser negativo, tá? Então, se eu quero subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, eu vou colocar aqui um menos 7, tá? E as colunas? Eu quero ir 1, 2, 3 colunas para a direita, né? Então eu vou dar um 7.3, 7,3, ponto select para selecionar lá e vamos ver se vai dar certo. Deu certo, tá? Então ele veio para o lugar certo. Então se eu quiser subir, eu uso o negativo. Se eu quisesse ir para a esquerda também, eu usava o negativo aqui no índice da coluna, tá bom? Então, aprendemos 2 jeitos de fazer referência a uma célula. Vamos aprender mais um, que é o que eu costumo usar mais, que é o seguinte. A gente vai pensar agora na planilha do Excel como se fossem eixos, que as minhas linhas são contadas como 1, 2, 3, 4, 5, e que as minhas colunas também vão ser contadas como 1, 2, 3, 4, 5. O A vai ser o 1, o B vai ser o 2, o C vai ser o 3 e por aí vai. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a coleção chamada cells. O que é uma coleção? É uma coleção de vários objetos, tá? Por isso que tem esse plural aqui, não está dizendo só cell, ele está dizendo cells. Então, se eu só deixar aqui, por exemplo, e pedir para ele, deixa eu só criar um novo para não fazer besteira aqui. Esse cells aqui, ele diz respeito a todas as células que tem na minha planilha, tá? Então, se eu chegar aqui e falar cells.value igual a 3, por exemplo, e der um enter, vai demorar um pouquinho, vai demorar bastante. Por quê? Porque e ele nem tem memória, porque ele vai tentar colocar o valor 3 em todas as minhas células e aí vai demorar bastante. Então, deixa eu pensar aqui em outra coisa. Cells. Deixa eu pensar. .select, por exemplo. Tá? Então ele vai selecionar todas as minhas células, certo? É a mesma coisa que eu chegar aqui e clicar aqui, por exemplo. Ele seleciona tudo. Tá? Então o cells ele diz respeito a todos, é uma coleção de objetos. Tá? Mas aí eu posso especificar a célula que eu tenho
que eu quero, abrindo parênteses. E aí ele pede o índice da linha e o índice da coluna. Eu vou excluir isso aqui, que eu já expliquei o que eu queria, e voltar para cá. Então, digamos que eu quero voltar para a célula C3. Qual é o índice da linha? O índice da linha é 3 e o índice da coluna é qual? A é 1, B é 2, C é 3. Tá? Então eu vou colocar um 3,3. Tá? E aí eu vou pedir para ele selecionar. Eu estou aqui na C13. Quando eu pedir para ele selecionar, ele veio aqui para C3. Tá? Se eu quiser voltar para C13, o que é que eu posso fazer? Cells. E aí, qual é a linha que eu quero ir agora? A linha 13. Em qual coluna? Na coluna 3. Tá? Então eu separo meus argumentos por vírgula. Tá? Primeiro é o índice da linha, depois é o índice da coluna. Ponto select. E aí ele veio para cá. Tudo bem? E aí eu posso também escolher de não usar o índice da minha coluna como um número. Tá? Não é muito usual, eu prefiro deixar como um número mesmo, mas eu poderia, por exemplo, fazer assim, ó, cells 3, e agora a coluna 3 e a coluna C, né? Então deixa aqui entre parênteses o C e peço para ele selecionar. E ele vai para C3, tá? Então aprendemos outro jeito de fazer referência a células. Esse método aqui, pessoalmente, é o que eu gosto mais de usar cells, tá? Quando a gente for fazer coisas com estruturas de repetição, quando a gente precisar mudar a coluna, por exemplo, é muito melhor usar os cells assim, com tudo sendo número, tá? Já explico mais sobre isso nas próximas aulas. E aí eu acho que é suficiente, vocês podem escolher aí o que vocês preferem, eu prefiro cells, tá? E aí a gente aprendeu a selecionar uma célula só, né? Vamos ver agora se a gente aprende a selecionar um conjunto de células, tá? Quando eu estou selecionando um conjunto de células manualmente, o que é que eu faço? Eu defino onde é que começa e vou arrastando até onde é que termina, tá? Por exemplo, esse conjunto de células aqui começa na F6 e termina na F8, certo? Então, o jeito que eu uso para definir aqui em código é do mesmo jeito, tá? E agora vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Um conjunto de células, uma região, é uma range, né? Então eu vou chegar aqui e dizer que eu vou fazer referência a uma range. Aí eu abro parêntese e ele fala aqui, primeira célula, vírgula, segunda célula, as range. O que é essa primeira célula? É a célula que eu escolho para começar a minha região. Por exemplo, se eu quero isso aqui, a primeira célula é essa aqui, tá? E aí, como é que eu faço referência à primeira? Eu posso usar tanto... E aí eu posso dizer onde é que eu quero começar a minha range. Então eu chego aqui e eu digo que eu quero começar na F6, por exemplo. Então eu chego aqui, F6. E aí, vírgula, onde é que eu quero que termine? Eu quero que termine na H8. Né? Então eu chego aqui e coloco H8 entre parênteses. Fecho ponto, ou ponto select. Tá? E aí quando eu der Enter, ele selecionou onde a gente queria, tá? Outro jeito de fazer é que nem a gente faz quando tá aqui na planilha. Deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, se eu fizer aqui igual a soma disso aqui tudo. Como é que ele faz? Ele coloca o começo, 2 pontos e o final, né? Eu posso fazer isso aqui. E aí não vai ser 2 argumentos, vai ser um só. Eu faço assim. Aspas, o primeiro, F6, 2 pontos, o final, H8. Fechei aspas, já defini o intervalo inteiro, vou fechar o parêntese igual a select. E ele vai selecionar. Tá certo? Então tem esses dois jeitos. E tem o terceiro, que é o mais trabalhoso, que é o seguinte. Qual a minha primeira célula, por exemplo? Minha primeira célula é a F6, né? Então eu tenho aqui F concordam comigo que isso aqui é a sexta linha e a sexta coluna, né? Então a primeira célula para mim vai ser a cells 66, tá? E qual vai ser o final? Vai ser a célula 8, o H é 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui a minha segunda célula vai ser a cells 88. E aí eu vou dar um ponto select
E ele vai selecionar isso tudo, certo? E agora vamos aprender um método novo, que é o método que a gente pode fazer para limpar, por exemplo, que é aquela borrachinha lá. Existe mais de uma borrachinha, né? Como vocês podem ver aqui, que vai ficar um pouco longe. Aqui em edição tem limpar tudo, limpar formatos, limpar conteúdos, né? Então, por exemplo, se eu quiser só limpar os conteúdos, eu vou chegar aqui e vou falar selection.clear. E aí eu não vou dar selection não, porque percebam que quando eu uso selection, não aparece aquela lista lá com propriedades e métodos, né? Então eu tenho que saber de cabeça. E aí, como eu quero mostrar para vocês, eu vou fazer referência aqui mesmo. Então eu vou dizer, vou copiar aqui, ponto, e aí vai aparecer a lista de propriedades e métodos, e eu vou começar a escrever aqui, clear, e aqui tem uma série de limpezas. Eu posso limpar tudo, que é só o clear, posso limpar só os comentários, posso limpar os conteúdos, posso limpar o formato, posso limpar os hiperlinks e as notas, e por aí vai. Tem um monte de clear aqui, tá? E aí eu vou selecionar, por exemplo, clear contents, que ele limpa todo o conteúdo da célula, todos os valores, certo? Então se eu clicar aqui e der um enter, ele limpou tudo, certo? E aqui percebam que ainda está com essa voltinha aqui. Se eu quiser limpar a formatação também, eu posso chegar aqui e dar um clear geral. Então eu posso chegar aqui e só copiar a referência minha range, que eu tenho que fazer sempre. Porque lembrem, é sempre orientado a um objeto. Então eu tenho que dizer que objeto é e aplicar um método. Então eu posso dar aqui um ponto clear, que ele limpou toda a formatação e ele tirou até as bordas também agora. Tá certo? Percebam aqui também que não dá para dar Ctrl Z. Tá? Tudo que eu faço por código, eu não tenho como cancelar. Tudo bem? Mas eu ainda não ensinei vocês a colocar borda, né? Mas eu vou ensinar já já. E aí, se eu quiser mudar os valores de cada célula aqui, eu posso fazer o seguinte. Selecionar essa range inteira e falar que o valor dela vai ser o que eu quero preencher todas as células, certo? Isso aí só vai servir se eu quiser selecionar todas de uma vez só. Se eu quiser mudar todas de uma vez só, com o mesmo valor que eu quero fazer aqui. Então eu vou fazer a referência à célula diferente agora, range, e aí eu vou abrir aspas da F6 até a H8. Fechei, ponto velho, igual, e aí eu quero colocar aqui mudei. Quando eu der enter, ele mudou tudo, certo? E aí tá aqui, e aí eu tenho que formatar, colocar no meio e fazer as alterações que eu vou ensinar a fazer depois, tá? Então deixa eu voltar para cá. A ideia é que a partir de agora vocês pausem o vídeo e vão voltando, tentando aplicar um por um, vendo quais vocês mais gostam e caminhando aqui por... Não dá para diminuir o zoom? Ah, tá. E caminhando aqui por essas que eu marquei. Então você tenta selecionar essa, depois isso tudo e isso aqui, tá? Aí depois você vem aqui e, por exemplo, deleta, limpa todos os conteúdos que tem aqui, tá? E aí, como é que você faz? Você seleciona essa aqui, bota para limpar a seleção. Seleciona essa aqui, bota para limpar a seleção. Seleciona essa, pede para limpar. Seleciona essa, pede para limpar, certo? Que nem eu fiz aqui. E eu espero que vocês consigam, tá? Isso aqui tudo na janela de verificação imediata. Essa janela de verificação imediata, ela muda sempre, tá? Ela só serve para a gente fazer alterações imediatas, como ele está dizendo, tá? Quando a gente for escrever as nossas marcas, a gente vai escrever aqui na janela de módulos, tá? Então, o que vocês escrevem aqui, eventualmente vai se apagar, porque ela só serve de imediato, tá? Então, não precisa se preocupar muito com salvar essa parte, mas a parte do módulo aqui eu vou ensinar vocês como é que salva depois, para vocês mandarem para mim. Eu só queria mostrar o conceito, né, como vai ser a programação orientada a objetos, mostrar o que são propriedades, o que são métodos, e aí como é que a gente faz referência aos principais, que são as células, tá bom? E é isso, na próxima aula a gente vai tentar aplicar e ver algumas coisas a mais, vai refazer uma macro que a gente fez lá no começo, que foi gravada, a gente vai fazer agora na mão, tá? E vai aprender também a personalizar as células, os principais.